Eles marchavam por quilômetros sob o sol escaldante, lutavam corpo a corpo até a exaustão e ainda carregavam o peso dos seus companheiros feridos como se fosse parte natural da vida. Corpos densos, fortes, resistentes, não moldados por máquinas nem por barras de ferro, mas por movimento real. E aqui está o que quase ninguém percebe. Eles não treinavam para parecer fortes, eles treinavam para sobreviver. E é exatamente por isso que eram tão fortes. Agora olha ao redor hoje. Academias lotadas, pessoas levantando cada vez mais peso, seguindo rotinas perfeitamente organizadas, e ainda assim, dores constantes, lesões recorrentes, evolução lenta. Algo não bate. Porque se levantar peso fosse realmente o caminho mais eficiente para construir força e músculo, por que tantos corpos modernos parecem estagnar enquanto corpos do passado eram moldados com muito menos? Aqui está a verdade que vai soar errada no começo. Não é o peso que constrói músculo, é a tensão. E, mais importante ainda, é onde essa tensão acontece. A maioria das pessoas acredita que quanto mais carga você coloca na barra, mais músculo você constrói. Mas o que realmente faz o músculo crescer é a tensão aplicada ao longo de um movimento completo, especialmente na fase em que o músculo está alongado. E muitos dos exercícios mais populares hoje simplesmente não fazem isso da melhor forma. Eles limitam seu movimento, prendem seu corpo em posições artificiais e, pior, sobrecarregam suas articulações enquanto fazem isso. É por isso que você pode treinar por anos e ainda sentir que seu corpo não responde como deveria. Agora presta atenção nisso. Existem 6 movimentos que seguem um princípio completamente diferente. Eles usam o seu próprio corpo como resistência, permitem movimento natural, recrutam múltiplos músculos ao mesmo tempo e criam um tipo de tensão que máquinas e barras simplesmente não conseguem replicar. E o primeiro deles é muito mais poderoso do que parece. A barra fixa não é só um exercício de costas. Quando feita da maneira certa, ela se transforma em um teste completo do seu corpo. Suas mãos precisam segurar, seus braços puxam, suas costas estabilizam, seu abdômen mantém o controle. Tudo trabalha junto. Não existe apoio, não existe máquina guiando o movimento. É você contra a gravidade. E é exatamente isso que faz toda a diferença. Quando você puxa seu corpo para cima, não está apenas levantando peso, está coordenando força real. E essa coordenação gera um estímulo que nenhum aparelho consegue reproduzir. Mas a maioria faz errado, usa impulso, balança o corpo, tenta terminar rápido e assim perde tudo que esse exercício tem de mais valioso. Agora imagina o contrário, você sobe controlado, leva o peito até a barra, segura por 1 segundo e desce lentamente sentindo cada músculo resistindo à gravidade. Nesse momento, você não está só treinando, você está construindo. E isso muda tudo. Mas força não vem só de puxar para cima. Existe outro padrão de movimento que muita gente ignora completamente, e é exatamente por isso que tanta gente desenvolve dores nos ombros e uma postura fechada. Puxar na horizontal é essencial. E existe uma forma simples, eficiente e incrivelmente segura de fazer isso. Quando você usa o seu próprio corpo para puxar em direção a uma barra ou qualquer suporte, você ativa músculos que ficam esquecidos na maioria dos treinos. Aqueles responsáveis por manter seus ombros no lugar certo, sua postura firme, sua estrutura estável. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Enquanto alguns exercícios colocam pressão desnecessária na coluna, esse movimento fortalece sem comprimir. Você constrói densidade muscular enquanto protege seu corpo. Agora vamos falar de empurrar, porque aqui é onde a maioria se engana completamente. Flexões são subestimadas. Muitos acham que são básicas demais, que não funcionam depois de um certo nível. Mas o problema não está no exercício, está na forma como ele é feito. Quando você eleva seus pés, muda completamente o jogo. De repente, seu corpo precisa lidar com mais carga. Seus músculos trabalham em um ângulo diferente. Seu peito é alongado de forma muito mais intensa na descida. E é nesse ponto que acontece o crescimento de verdade. Você desce devagar, sente o alongamento profundo, sua perna precisa estabilizar, sustentar, controlar. E então sobe concentrando toda a força naquele único ponto de contato com o chão.
sem peso nas costas, sem compressão na coluna, apenas seu corpo trabalhando como deveria. E isso é mais difícil do que parece. Agora, um outro movimento que muitos evitam por medo, mas que, quando feito corretamente, se torna um dos mais completos para a parte superior do corpo. O segredo não está no movimento em si, está na estabilidade. Quando você mantém o controle das escápulas, protege seus ombros e permite que o esforço vá exatamente para onde deveria. Peito, tríceps e ombros, trabalhando juntos, empurrando seu próprio peso através de um movimento completo. E aqui está o diferencial. Você não está empurrando uma barra, está empurrando o próprio corpo. Isso cria uma conexão muito mais real entre força e movimento. Agora vamos para a parte que muita gente negligencia, as pernas. Existe um exercício que sozinho pode mudar completamente sua percepção sobre treino de membros inferiores. Ele exige equilíbrio, força, controle e mobilidade ao mesmo tempo. Cada perna trabalha de forma independente, corrigindo falhas que passam despercebidas quando você usa os dois lados juntos. Você desce, sente o alongamento profundo, sua perna precisa estabilizar, sustentar, controlar, e então sobe concentrando toda a força naquele único ponto de contato com o chão, sem peso nas costas, sem compressão na coluna, apenas seu corpo trabalhando como deveria. E isso é mais difícil do que parece. Agora, o último movimento talvez seja o mais ignorado e, ao mesmo tempo, um dos mais importantes. A parte de trás do seu corpo define sua força real. Glúteos, posteriores, lombar, tudo isso sustenta seus movimentos, sua postura, sua capacidade atlética. E quando você trabalha isso de forma unilateral, algo interessante acontece. Seu corpo é forçado a se equilibrar. Pequenos músculos entram em ação. Estabilizadores que normalmente ficam adormecidos começam a trabalhar, e isso cria um nível de ativação que você não consegue alcançar com movimentos tradicionais. Você inclina o corpo, controla a descida, sente o alongamento e volta usando a força do quadril. Simples, mas extremamente eficaz. Agora junta tudo isso. 6 movimentos, nenhuma máquina, nenhuma dependência de academia, apenas o seu corpo sendo usado da forma para a qual ele foi projetado. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você para de perseguir apenas carga e começa a focar em controle, amplitude e tensão, seu corpo responde de uma forma completamente diferente. Você constrói força que realmente funciona, músculo que não é só aparência, mas capacidade. E talvez o mais importante, você preserva aquilo que permite continuar evoluindo, suas articulações. Porque, no final, não importa quanto peso você consegue levantar hoje, se isso estiver te impedindo de se mover bem amanhã. Agora pensa nisso. Enquanto muitos estão presos a máquinas e rotinas repetitivas, existe um caminho mais simples, mais eficiente e mais natural. Um caminho que já foi usado muito antes de qualquer academia existir. E ele ainda funciona, melhor do que nunca. Comece de onde você está. Use o que você tem. Domine o movimento antes de buscar mais dificuldade. E com o tempo, seu próprio corpo vai se tornar a prova de que força de verdade não vem de levantar mais peso, vem de saber usar seu corpo da maneira certa.